pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Matemática Básica. Sou a Aline Marios e estou gravando uma série de vídeos para você finalmente destravar a matemática em sua vida acadêmica ou até mesmo no seu dia a dia. São conteúdos essenciais para você entender a matemática de uma vez por todas. Muitas pessoas deixam esses conteúdos de lado, achando que não fazem diferença na vida delas. Aí, quando chega lá nas expressões numéricas, expressões algébricas, então, ou até mesmo nas operações com frações, não entendem o que está acontecendo. Mas sim, você precisa dessa base para dar continuidade nos próximos conteúdos da matemática. Quer saber qual é o assunto de hoje? Vem comigo! E a nossa aula de hoje é sobre os nossos queridíssimos números pares e números ímpares. Vamos entender definitivamente quem são esses números pares e quem são esses números ímpares. Vamos começar com os números pares, compreendendo exatamente qual é a sua forma. Começando pela seguinte pergunta: quando você diz eu tenho um par de sapatos, eu tenho um par de sapatos. Um par significa dois calçados, ou seja, um par de calçados. Eu tenho um par de sandálias. Eu tenho um par de sandálias. Oh, que bonitinho da minha Bia! Eu tenho duas sandálias. E ainda, eu tenho um par de dados. Eu tenho um par de dados, eu tenho dois dados. O que significa isso, Aline? Por que você está mostrando todos esses objetos nós vamos falar de números? Para vocês compreenderem que par significa dois, correto? Nos números não é diferente. Como é que funciona isso nos números? O número ele é par quando nós conseguimos dividir ele por 2, ou seja, em duas partes iguais e não sobra nada. Ainda, um número par, ele é divisível por 2. Se você não compreende muito bem o que é divisibilidade, o que significa um número ser divisível por outro, está chegando agora aqui no canal? Enfim, eu gravei um vídeo explicando direitinho para vocês o que significa tudo isso, como é que a gente sabe quando um número é ou não divisível por outro. Clique aqui nesse vídeo que está aparecendo para você, corre lá, dá uma olhada, tire todas as suas dúvidas e volte aqui com a gente, porque os números pares são aqueles que podemos dividir por 2. Ou seja, vamos ser o mais claro possível. Eu tenho duas mãos, ok? Ok. A mão direita e a mão esquerda, certo? Então vamos pensar num número, por exemplo, o número 2. O número 2, será que é divisível por 2? Vamos pensar na quantidade 2. 2 dedos. Eu consigo dividir esses 2 dedos nas duas mãos, tendo a mesma quantidade em cada mão? Consigo. Abaixo um dedo aqui e subo um aqui. 2 dedos, um em cada mão. Sobrou algum dedo? Uma mão ficou mais com a outra? Não, não ficou. Então, o 2 é divisível por 2. Se eu pensar no número 3, o número 3, eu tenho 3 dedos. Eu consigo dividir? Abaixo um dedo aqui, subo um aqui. Abaixo outro aqui, subo outro aqui. Tenho 3 dedos, porém uma mão tem um dedo e a outra mão tem 2. Ou seja, o 3 não é um número par, porque ele não é divisível por 2. Vamos pensar num número um pouquinho maior. Por exemplo, o número 8. Eu consigo obter 8 dedos, a quantidade de 8. Consigo, 8 dedos. Mas ter a mesma quantidade em cada mão? Consigo. Abaixo um aqui e levo um aqui. 4 dedos em cada mão. Ou seja, eu consigo dividir o 8 por 2, duas mãos, e tenho o mesmo resultado de cada lado. Ainda, o número 8 é sim divisível por 2. E ainda, o número 8 é um número par. Ah, Aline, você está citando o número 2, o número 4, enfim, o número 8. E quando eu tenho um número muito grande? Quando eu tenho o número 325, 826, como é que eu sei que esses números são pares ou são ímpares? Mas isso é muito fácil. Então, vamos pensar nos algarismos do 1 ao 10. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que vamos
pensar nesses números? Porque esses números a gente consegue ver nas mãos como isso realmente acontece. Então, se eu tenho um dedo eu consigo dividir nas duas mãos? Não! Então, ele não é um número par. O número 1 é um número ímpar, porque eu não consigo dividi-lo por 2. Vamos marcar ele com um tracinho apontando que ele é um número ímpar. O número 2, já fizemos, dá para dividir por 2. Então, vamos circular os números pares. Os números pares serão circulados e os números ímpares serão grifados. O número 3. Número 3 é um número par? Já fizemos aqui. Dá para dividir o 3 nas duas mãos? Não dá. Então, ele é um número ímpar. O número 4, eu consigo dividir o 4 nas duas mãos? Consigo. Coloco 2 dedos de um lado e 2 dedos do outro. 4 divididos por duas mãos, 2 de cada lado. Logo, o número 4 é sim um número par. O número 5, 5 dedos, dá para dividir nas duas mãos? 1, abaixa mais 1, dá 2, não dá. 3 numa mão, 2 na outra mão. Então, o número 5 é um número ímpar. O número 6 dá também. A gente consegue fazer 3 dedos em cada mão, olha só. E não sobra nenhum. Então, o número 6 é um número par. O número 7, eu consigo dividir 7 por 2? Abaixa um dedo aqui, eleva um aqui. Abaixa outro dedo aqui, eleva um aqui. Opa, já vi que não dá. Fica 3 numa mão, 4 na outra. Ou seja, o número 7 é um número ímpar. Ele não dá para dividir por 2. O número 8, já fizemos, 4 em cada mão. Ele é um número par. E o número 9? Também não dá. Se eu aumentar um dedo aqui, ó, 8, né? Tinha 8. Fica 9, não dá. Então, ele é um número ímpar. E o número 10 são nossas duas mãos juntas. 5 dedos de um lado, 5 dedos do outro. Ou seja, o número 10 é um número par, porque eu consigo dividir. Pensando nesses números, o que você precisa fazer? Você precisa memorizar esses números. Quem são os números pares? 2, 4, 6, 8, 10. Desta forma, você consegue descobrir qualquer número, se ele é par ou se ele é ímpar. Basta você analisar o último algarismo, o algarismo da unidade. Ou seja, se você tem lá, por exemplo, 3.789, este número é um número par ou um número ímpar? Vamos analisar o último algarismo. O último algarismo é o 9. O 9 é par ou é ímpar? O 9 é ímpar. Então, 3.789 é um número ímpar. Se você tem, por exemplo, 184, vamos analisar o último algarismo. O último algarismo é o número 4. O número 4 é par ou é ímpar? O número 4 é par, ou seja, todo número também é par, o 184 também. O que vocês precisam saber é apenas memorizar. 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares. Os números terminados em 2, 4, 6, 8 ou 0, tá? Quando a gente pensa no 10, é o número 0. Ele também é um número par. Ah, mas Aline, mas eu tenho dúvida, não sei como fazer. Aprenda a fazer nas mãos, certo? Tem lá os 10 dedos. Como é que eu vou descobrir esse? Ah, eu não lembro, Aline, se o 4 é par, o que eu faço? Conta 4 dedos e começa contando. 1, ímpar, par, ímpar, par. Ah, o 4 é par. Ah, o número 7, eu não consigo lembrar. Conta 7 dedinhos nas mãos, 7 dedos, e começa com o número ímpar, porque 1 é o ímpar. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. 7 é um número ímpar, ou seja, todo e qualquer algarismo terminado com 7 também será um número ímpar. E esta é a minha super dica para que você entenda, compreenda quem são os números pares e quem são os números ímpares. Espero ter te ajudado bastante. Se não te ajudei, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas para que eu possa te responder o quanto antes. Não deixe para depois essas dúvidas matemáticas, porque depois você não consegue ir para frente. Já aproveita, já curta, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas tenham acesso, tenham essa ajuda, assim como você está tendo. E não esqueça de deixar o seu like, tá, pessoal? É muito importante para mim essa interação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.